Boa noite, pessoal. Boa noite para todas, todos e todes. A gente segue aqui com mais uma aula do Laboratório de Cultura, Educação e Diversidade Cultural. Nós ainda estamos no bloco de aulas de produção de projetos socioculturais nas instituições, com a Cássia Familheiro. Então, bora para o nosso encontro de hoje. Sejam todos bem-vindos aqui. Eu sou a Adriana, sou uma mulher preta não retinta, tenho cabelos crespos volumosos, estão presos, estou com uma blusa azul marinho da minha companhia de teatro, chamada Sofia, são várias letrinhas na camiseta, estou com um colarzinho prata para dentro da camiseta, brinquinhos dourados pequenininhos, estou na sala escritório da minha casa, no fundo é uma parede branca, um quadrinho, uma planta suspensa, um armário branco de livros, em cima duas malas antigas. Está aparecendo também a minha mesa de escritório, está um pouco bagunçada, então tem livro, bastante pote de caneta, impressora, retratos, tem também uma janela de vidro que está refletindo os armários, refletindo um pedacinho do meu tecido acrobático laranja. É isso, bola para todo mundo. Boa noite, gente. Cassiane aqui. Sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, um pouco abaixo dos ombros, repicados. Estou usando um fone preto, uma blusa de frio preta. No fundo tem uma parede rosa. Do meu lado esquerdo aparece uma porta de madeira e do meu lado direito aparece alguns objetos pendurados na parede, uma planta e um mancebo com bolsas e chapéus. E um pouquinho mais no canto, uma mesinha com alguns objetos simbólicos. Um pequeno altar, na verdade, onde eu coloco alguns símbolos. Então, Miriam, eu vou passar para você fazer a pergunta. A gente está fazendo um papo aqui sobre processos de avaliação de projetos, a partir de uma pergunta que o Carlos trouxe. Então, vamos dar continuidade. Miriam, pode trazer sua pergunta, meu bem. Boa noite. Boa noite, Cassi, Adriana, a todos da sala. Eu sou uma mulher branca, cabelos grisalhos, na frente mais brancos, atrás mais escuros. Uso óculos. Eu estou, né, é uma cozinha, mas atrás está um quadro bem colorido. E a pergunta que eu tenho sobre essa questão de avaliação é que, há uns anos atrás, o PROAC, ele tinha uma banca avaliadora com 5 pessoas e todos os 5 integrantes liam todos os projetos. E hoje tem uma cláusula no edital que fala que cada projeto vai receber no mínimo 3 notas. Então, eu não sei como que é o atual processo e estou te perguntando se você sabe. Miriam, eles criaram que tem um limite. Isso começou a acontecer depois da Lei Aldir Blanc. Eles fazem o contrato, e não sei se você foi comissão de seleção agora recentemente, eu não fui, só fui no passado também, depois acho que eles odeiam meu nome, porque nunca mais me chamaram. Mas mas agora está funcionando assim, eles têm uma contratação com limite de número de projetos. O que começou a acontecer? Em alguns editais, um número absurdo de inscritos. E aí fica fora, né? Porque como que eu vou combinar contigo que eu vou pagar um teto e vai vir, tipo, 1.000 projetos para avaliar? Uma coisa é se avaliar o que aconteceu, né? Editais de ter 1.000 projetos, assim, mais de 1.000 projetos. Então, uma coisa é avaliar 300 projetos, outra coisa é avaliar 1.000 projetos. Então, e por conta do tempo que eles têm que cumprir. Então, como não dá para ter certeza desse teto, eles colocaram essa regra. Parece que em alguns poucos editais isso foi necessário. Então, eles fizeram uma divisão de forma a garantir que pelo menos 3 avaliadores lessem os projetos, né? E aí tira a média do mesmo jeito como os demais, né? Não é o ideal que todos leiam, mas é um jeito de encontrar essa solução quando tem um número muito grande de projetos, mas é da forma que acontece a maioria dos editais, viu, Miriam? Era uma exclusividade aqui do PROAC ser lido por todos. Geralmente é distribuído por um número de pareceristas mesmo, assim. E isso no PROAC não ficou uma questão fixa, depende sempre do número de inscritos. Isso, quando bate o teto do número de inscritos, aí o teto do máximo que um parecerista pode ler, até onde eu sei, é assim que ficou.
Tá certo. né? Porque se Obrigada. bater o teto do quanto eu posso ler, você pode ler, a Adriana pode ler, não vai dar todos. Então, a gente divide e faz de forma que o projeto seja lido pelo menos por 3 pessoas, é isso, Aham, obrigada. tá bom? Bom, gente, só retomando então, a aula passada para quem não esteve, né, a gente falou, então, para quem tinha feito a pergunta, inclusive a Miriam foi uma das que tinha feito, a gente fez uma boa introdução falando sobre portfólio, que tinha sido uma das perguntas, um dos pedidos de conteúdo, né, como constituir um portfólio, como organizar um portfólio, então a gente falou bastante disso na aula passada. Depois a gente falou um tanto sobre contrapartida, né, trouxe aquela questão, Miriam, inclusive, né, que eu respondo de forma muito objetiva, tá lá na gravação a minha justificativa toda, mas que todas as atividades, né, todas as atividades propostas como contrapartida, elas podem e devem ser remuneradas, né, exceto quando o edital tem uma característica muito específica, né, como no caso, por exemplo, que era o edital do intercâmbio de difusão cultural, quem sabe ele volte, né, que era um edital que a gente recebia um recurso para circular projetos, né, ou de pesquisa, ou de estudo, ou de oficina, ou de espetáculos, para fora do nosso estado ou para fora do país, e aí a contrapartida ali, naquele caso, não podia ser remunerada, porque entendia que o edital era um investimento na sua formação, em contrapartida você trazia algo, né, dessa circulação, dessa vivência, né, patrocinava, por exemplo, uma vivência de um grupo indo para Portugal, né, e aí, em contrapartida, o grupo oferecia algo que não podia ser remunerado. Esse é o único edital que tinha essa regra, né, das que eu conheço, mas, de modo geral, sim, a atividade de contrapartida, ela pode e deve ser remunerada, isso não tem nenhum impedimento. Mas eu dei uma explicação bem ampla lá sobre contrapartida na aula passada, quem quiser depois pode acessar a gravação também. Hoje, depois a gente começou um pouco a falar sobre formas de financiamento, né, que era a proposta dessa semana, a gente discutiu um pouco sobre possibilidades de editais, e para além dos editais, a gente discutiu um pouquinho sobre possibilidades de financiamento para os projetos, de modo geral. Então, eu queria trazer para vocês hoje, eu comecei esse tema, né, sobre financiamento, sobre fomento de projetos, falando que, né, que uma boa... tem duas questões que a gente precisa entender, assim, que nos ajuda, primeiro que nós, enquanto artistas, trabalhadores, produtores, gestores, enfim, pessoas que trabalham com o desenvolvimento de projeto, é muito interessante, muito importante, na verdade, que a gente tenha alguns projetos, algumas possibilidades de projetos para serem trabalhadas, para serem enviadas, para serem desenhadas, que a gente não coloque toda a nossa energia num único projeto, né, para ser realizado, porque a gente acaba fechando possibilidades, a gente limita a possibilidade de realização, porque às vezes aquele projeto específico ele tem uma característica que ele se adequa mais ou menos a um determinado tipo de financiamento, um determinado tipo de edital, então isso acaba limitando a gente. O ideal, para quem trabalha com coletivos, ou mesmo individualmente, com projetos, com pessoas, com espaços, ter, né, alguns projetos, se possível, né, alguns projetos que podem ser enviados, ser financiados, serem fomentados de formas diferentes, né? Então, isso é das indicações que eu sempre faço. A gente ter, né, o famoso não colocar todas as... Como que é? Eu não sei, nunca sei esse ditado. Não apostar todos os ovos, colocar todos os ovos numa cesta só. É um pouco isso, né? Eu esqueci o nome do ditado, mas se alguém lembrar pode falar. Que é não apostar numa única ficha, né? E até porque é isso, cada projeto ele vai ter um pouco uma característica de como ele pode ter financiamento. Uma outra coisa é verificar dentro dos projetos que vocês estão pensando em realizar, que vocês estão desejando realizar, aquilo que você vai construindo, se ele tem uma possibilidade de ser desmembrado em pequenas partes, em pequenos projetos, em partes mesmo, né? Como se ele fosse um todo, né? Vamos pensar aqui peças né, não de um quebra-cabeça, porque uma peça de um quebra-cabeça sozinha ele não é nada, mas não sei, um objeto que se compõe, né? Um jogo que se compõe, que individualmente ele né? Ele tem um começo, meio e fim, ele tem uma finalidade, se compor, ele tem uma finalidade maior, ele tem uma outra serventia, um outro funcionamento, né?
Eu vou dar exemplo de projeto concreto, para vocês vão entender melhor isso. Então, também pensar dentro dos projetos que a gente faz, por exemplo, eu tenho, né, um projeto aqui diverso. Já falei disso nas primeiras aulas, mas trazendo um pouquinho mais de transparência. Eu tenho um projeto aqui amplo e eu posso, uma parte dele é uma pesquisa, uma parte dele é elaboração de um conteúdo, uma parte dele é oficina, uma parte dele são atividades para o público aberto. Então, como é que eu posso desmembrar e ter uma flexibilidade para compor ele de formas a dialogar com diferentes fontes de financiamento, né? Então, isso é importante. E uma terceira coisa dentro disso, falei que era 2, mas são 3, é a gente conseguir ampliar, conseguir expandir o nosso entendimento sobre fontes de financiamento, fontes de recurso, né? Isso é um debate interessante, porque dependendo da área que a gente atua, a gente tem a cabeça um pouco já meio organizada, né, e concentrada para pensar financiamento de um determinado jeito. Então a gente fala, se não for por aqui, se não for esse edital, eu não consigo mais viabilizar. Então a gente conseguir fazer um exercício de expandir dentro de cada projeto quais são as possibilidades de financiamento e fomento que ele pode ter. E isso vai modificar muito de acordo com a característica do projeto, né? Eu falei um pouco para vocês na terça-feira sobre lei de incentivo fiscal. E eu trouxe o tipo de característica. Gente, eu vou pedir um minutinho, porque eu esqueci de pegar água. E aí, como eu ainda estou recuperando da garganta, eu começo a dar vontade de tossir. Então, peraí, um minuto eu pego água, certo? Pronto, desculpa, gente. Então, a gente conseguir entender, eu falei na terça sobre lei de incentivo fiscal, trouxe aqui um pouco do entendimento, né? A Rouanet, PROAC-MS, no caso do município de São Paulo, PROMAC, o Ribeirão Preto, acho que tem uma lei de incentivo fiscal municipal também, eu estou enganada? Não lembro se tem em Ribeirão Preto. Não, não tem. Não tem? Agora nós temos um fundo e estamos vivendo o primeiro edital. Primeiro edital. Muito bem. Mas alguns municípios já têm, né? Alguns municípios têm os seus próprios municipais, os municípios de maior porte são mais comuns. Então, a gente entender que tipo de projeto interessa, que tipo de projeto dialoga com as leis de incentivo fiscal. E claro que a gente nunca fecha absolutamente, porque assim, existem casos, né? Então, o PROAC-MS, por exemplo, não dá para limitar e dizer que é um edital que só atende determinado tipo de projeto. A gente vai ver uma variedade, a gente vai ver, sempre vai ter exceções, sempre vai ter. Então, vale a pena a gente investigar, né, essas ferramentas. No entanto, a gente sabe que tem uma característica principal de projeto, que atende principalmente dependendo da área, né? Em Ribeirão Preto, eu sei que é uma região que tem uma ação forte do PROAC-MS, mas com certeza já tem uma característica das empresas da região, o tipo de projeto que se financia na região, né? Que dialoga com o interesse dessas empresas. Claro que não impede que isso possa ser quebrado em algum momento, essas coisas se transformam, elas se modificam, mas é legal a gente observar, né, e entender um contexto um pouco disso. Os editais diretos, né, os editais de incentivo direto, já tem um interesse público maior,
né? Porque é o dinheiro direto do recurso público. Então, a depender da comissão de seleção, das comissões de seleção, e aqui eu não estou falando restritivamente de cultura, eu estou falando também, é assim também no campo dos esportes, é assim também no campo do meio ambiente, né? Então, a gente também tem, no meio ambiente, a gente tem menos cultura de editais diretos para projetos, né? A gente tem mais empresas financiando, né? Porque no meio ambiente a gente não tem mesmo políticas públicas organizadas em formas digitais, de forma que a sociedade civil atue, né? A educação também a gente não tem muitos casos, a gente geralmente tem através de instituições que propõem, né? Então, fundações que propõem. Então, em Campinas, por exemplo, tem a FEAC, em muitos lugares tem algumas fundações que desenvolvem projetos educacionais em parceria com a Secretaria de Educação, né? Mas aí também é por esse caminho mais de OS, né? Que depois eu vou trazer um pouquinho, um resuminho para vocês também, mas é através das organizações não governamentais, ONGs, né? Ou OS, que são as que são autorizadas a executar recurso público, no caso da educação, né, na maior parte dos casos, esportes também tem alguns. Essa relação que a gente tem, como a maioria aqui da cultura, eu vou citar nesse caso, essa relação que a gente tem de sociedade civil, individual, independente, empresas, pessoas, né, pessoa física, executando o projeto direto, né, de recurso público, não é tão comum nas demais áreas, né, nos esportes, uma pessoa individualmente, não tem, isso não é tão comum, então isso acontece muito mais através dessas licitações ou desses chamamentos que são feitos para instituições. Por isso que quem tem interesse na área de assistência social, educação, esportes, é bem importante se organizar através se organizar através de formalização de empresas do terceiro setor e essas empresas se cadastrarem nos municípios e estado de acordo com o regramento de cada município e estado. Traduzindo isso, gente, eu tenho aqui um projeto X que eu desenvolvo atividades de educação, cultura, esporte e meio ambiente no meu bairro. Os projetos de cultura, facilmente eu vou conseguir inscrever como pessoa física, como associação, como empresa, como MEI, né? No esporte, no meio ambiente, na educação, né? No meio ambiente quase não tem dinheiro, gente. Eu fico citando meio ambiente, né? Com desejo que a gente tenha muitos projetos de meio ambiente futuramente, porque a gente tem um investimento de empresa nessa área. Mas na educação e nos esportes acontece, tem bastante edital, mas eles são muito mais no caminho ou de lei de incentivo, esportes tem edital de lei de incentivo, é importante, ou através desses cadastramentos. Então, o que acontece? Eu preciso abrir uma ONG, né, uma associação, na verdade, ONG é uma chancela. Então, eu preciso abrir ou uma associação, ou uma fundação, ou uma cooperativa, né, entidades sem fins lucrativos, que tenham no seu escopo de trabalho, ou seja, no seu estatuto, a autorização de gerir projetos de cunho social, ambiental, educacional, aquilo que você está buscando. Vi sua mãozinha, já te passo, tá, Miri? Mas o fato de ser uma associação, de ser uma fundação, de ser uma dessas entidades, não garante também que a gente possa operar recurso público, porque na maior parte dos municípios e estados, a gente tem uma coisa chamada, a gente tem as chancelas, né? Que é quando você, e isso às vezes é um cadastro fixo e às vezes é um cadastro que tem períodos, né? Assim como as chancelas de ponto de cultura, né? Ponto de cultura é uma chancela. Que quer dizer um carimbo, gente, que eu ganho a autorização de concorrer em editais públicos e gerir recursos públicos para projetos determinados, né? E aí, quando abre um chamamento, quando abre uma licitação, eu já estou autorizada, então eu posso concorrer a executar essas verbas desses projetos. Então, eu me torno ou uma ONG, né, uma ONG, ou uma OS, que é uma organização social, né? Então, isso é uma chancela de uma entidade. Então, eu tenho meu CNPJ, então não existe assim, eu posso abrir uma ONG. Não, você pode, você abre uma entidade, né, e você se torna uma ONG através de uma institucionalização que tem a ver com cada município. Pode falar, Miriam. Obrigada. Aqui,
eu estou bastante envolvida com o Fórum da Região Metropolitana de Ribeirão Preto. E todos os trabalhos que nós fizemos, sem recurso. Atualmente, eu estou me aproximando de um instituto, eu ainda não li o estatuto desse instituto, eu acho que é uma OS. Mas a minha pergunta é a seguinte, eles formalizaram o CNPJ agora, então não tem essa requisição da maioria dos editais de 2 anos de funcionamento, etc, etc. Mas, caso essa cláusula não exista, eles podem pegar todo o currículo do trabalho que eles já fizeram. Você acha que isso vai ser reconhecido como experiência? Miriam, eles não existem, a formalização do CNPJ é nova, mas eles já desenvolvem a atividade faz um tempo, é isso? Sim. Sim, com certeza, o histórico deles não começa a contar a partir da formalização do CNPJ, o histórico começa a contar a partir da organização, porque a maior parte das associações, institutos, fundações, elas começam muitas vezes como uma organização da sociedade civil, né? Um grupo de pessoas que se mobiliza, na maior parte. Existem também as fundações que vêm lá de um mantenedor, né? Uma pessoa que tem um dinheiro e abre uma fundação. Mas o histórico conta desde quando existe. A questão é que para registrar como OS, por exemplo, como ONG, tem que ver o regramento de cada lugar, mas às vezes o tempo é até maior. Né? Para executar serviços do Estado, por exemplo, às vezes é pedido 5 anos. Município pode ser que tenha menos. Você acha que vale o histórico, Vale, com mas, certeza. mas a cláusula da data vai ser Mas intocável? se tiver cláusula de data de abertura da instituição, CNPJ, aí não tem o que fazer. Tá certo. Né? Aí, nesse caso, precisa buscar uma parceria. A gente até falou um pouquinho disso na aula passada, mas em casos mais de pessoa física. O que recomenda-se nesse caso, Miriam? Por exemplo, o próprio Fligsp, a gente já escreveu o projeto do Fligsp para o PROAC, mas o Fligsp não é uma instituição organizada formalmente, com CNPJ, né? Um grupo de pessoas ligada ao Fligsp, né, através de uma empresa, escreveu um projeto, uma proposição de um projeto, concorreu, foi bem pontuada, inclusive, e o histórico era do Fligsp, porque podemos juntar, né, se a gente tem autorização do movimento, podemos juntar, por exemplo, eu, você, Adriana e Flávio, e vamos fazer um trabalho sobre, né, um trabalho ligado ao Fligsp, né? Se a gente tem autorização do movimento, não tem problema nenhum. A gente pode carregar esse histórico. Agora, a gente tem que ter o histórico e a gente tem que ter o registro também do CNPJ, se tiver a cláusula, né? Se não tiver, não tem problema, às vezes não tem. Obrigada. Tá? Miriam, vou aproveitar e te falar que existem fóruns que se formalizam juridicamente, que escolhem dessa forma, né? O Fligsp já passou por esse debate bem de forma rasa na articulação, depois a gente não deu sequência, mas deve ser pauta no próximo encontro, por exemplo, né? Justamente porque você tem alguns avanços que você pode fazer, por exemplo, emenda parlamentar. Falei disso, você não estava no encontro que eu falei de emenda parlamentar, né? Emenda parlamentar. Mas falei também bem brevemente. E é importante voltar, porque a gente está falando de fonte de financiamento. Emenda parlamentar é uma coisa que antigamente a gente nem sabia que existia, porque operava-se da forma mais escondida possível. De uns anos para cá, alguns parlamentares abrem editais, né, de emenda parlamentar. Independente disso, é natural, não tem nada de ilegal nem de imoral nisso, buscarmos parlamentares que a gente acha que dialoguem com o tipo de projeto que a gente está desenvolvendo para verificar a possibilidade de fazer uma proposição de emenda parlamentar para uma região, para um projeto e tudo mais, né? Então, claro que quando a gente está falando de projetos que estão ligados a territórios, vai ter uma característica de aquele parlamentar ter um interesse de investimento naquela região, naquele território. Isso está tudo certo, isso faz parte da política, né, da distribuição do recurso, inclusive, né? Porque se fosse tudo definido pelo governador, por exemplo, né? Que é um dos argumentos do orçamento secreto, né, gente? Vamos lá. Que é dizer que o orçamento tem que ficar na mão deles mesmo, porque eles é que sabem onde é que tem que pôr o dinheiro, onde é que a população está precisando. Claro que existe um limite nesse debate, né?
E o Estado não pode perder o domínio, né, da política, porque se o dinheiro fica todo na mão dos parlamentares e ele é secreto, a gente sabe o que vira curral eleitoral, né? A gente sabe disso, sempre foi assim. Mas, independente disso, as emendas parlamentares, elas são interessantes, porque elas permitem construção de política, e elas dão uma descentralizada também, né? Uma misturada no investimento, também não fica, o dinheiro não fica na mão só do executivo, né? Então, é bem legal como alternativa também, quando a gente está pensando principalmente, gente, qual que é a característica, normalmente, de projetos de emenda parlamentar? Projetos que tenham interesse público, que tenham interesse na pauta que aquele parlamentar dialoga, que reverta, né, um avanço social, que reverta. Isso eu estou falando idealmente, né? Estou falando de parlamentares sérios, comprometidos. Eles vão se interessar por, né, projetos que dialoguem com os territórios onde eles querem investir, com as pautas onde eles querem reforçar, né? E aí a argumentação, ela vai ser... E aí não cabe muito projetos, por exemplo, artísticos, né? Eu nunca vi, talvez aconteça, parlamentares que financiem, sei lá, uma circulação de um espetáculo. Não sei se existe, nunca fiquei sabendo. Mas eles investem em projetos de pesquisa, mapeamentos territoriais, né? Ações de fóruns, festivais, né? Então, que está ligado à formação, desenvolvimento de território. Então, porque é formulação de política, né? Tudo isso é formulação de política, é pesquisa, é desenvolvimento humano, então isso tem a ver. Não sei se eu fui clara na minha explicação. Deu para entender? Alguém tinha levantado a mão e caiu. Gleidson, você que levantou a mão? Oi, boa noite, gente. Eu estou com um problema na tela do meu celular e não vou poder abrir. Vou fazer minha autodescrição para quem estiver assistindo posteriormente. Sou uma pessoa de 1,75 m, tenho uma pele clara, cabelo preto, curto, estou com camisa vermelha e no meu fundo tem uma parede cor salmão, meio roseada. Gente, uma questão muito relacionada a essas emendas parlamentares é que muitos governantes, né, deputados, criaram suas próprias organizações. Então, sempre na mão de terceiros, muitas vezes para não cair ali na fiscalização, para que eles não sejam colocados como os donos, mas, na verdade, eles era que coordenava, né, gerenciava essa instituição. E é a mesma coisa que acontece também com muitas fundações, institutos de bancos, né? Porque aquele dinheiro que é muitas vezes movimentado com uma Caixa Cultural, Itaú Cultural, Fundação Brasil, Bradesco, são dinheiro do Estado, né? São que poderiam ser recolhidos para o Estado, mas eles destinam, né, para suas fundações como forma de fomentação da cultura, de incentivo. Então, a gente muito tem que pensar que essas manobras sempre existiram, né? E aí tentar um meio para que, de fato, não aconteça essa maquiagem, né? Para que o dinheiro, de fato, vá para as instituições que trabalham ali sem esse vínculo, né? Que tenha, de fato, no território uma atuação, porque senão realmente fica instituições criadas com esse objetivo, que na verdade quem gerencia é o próprio parlamentar, que coloca laranjas, né? As laranjas, mas o dinheiro vai para o bolso dele. Então, assim, acho que a gente pensar um pouco como é que isso pode ser melhor organizado. E é isso. Gleidson, na verdade isso acontece principalmente com as leis de incentivo, eu diria assim, né? Mais até do que com as emendas parlamentares. Com as emendas parlamentares, né, às vezes é direto mesmo, o cara financia o projeto do irmão lá, do amigo, do fulano, né, e aí é um dos maiores pontos de desvio de recurso público, talvez aconteça muito por aí, né, principalmente quando o orçamento é secreto e a gente não tem transparência, né. Mas esse caso que você descreveu, Gleidson, acontece bastante com as leis de incentivo. E tem uma coisa também chamada de, eu não lembro o nome, mas é tipo financiamento cruzado,
porque tem uma regra, uma lei que, por exemplo, o Itaú, ele não pode fazer dedução do imposto de renda dele colocando dinheiro financiando a fundação do Itaú, o Itaú Cultural. Mas ele pode fazer do Bradesco, por exemplo. Né? Estou falando algo muito direto, mas ele pode fazer de uma outra empresa, né? E o Bradesco, por sua vez, não pode fazer na Fundação Bradesco, mas pode colocar dinheiro no Itaú Cultural. Então, às vezes rola um cruzamento, né? Então, eu não posso investir no meu própria fundação, eu invisto na fundação do Carlos. E o Carlos não pode investir na própria fundação dele, ele investe na minha. Então, tem algumas leis já ligadas nisso e tentando garantir que esses cruzamentos não aconteçam. Mas, claro que, né, ainda acontecem de outras formas. A gente tem que estar ligado mesmo, atenta, né? Fiscalizando, observando, como sociedade civil, através dos conselhos também, né? Sabendo como que esse recurso está sendo utilizado. Bom, através de plataformas de transparência, né, usando as plataformas de transparência dos recursos públicos também dá. Agora, o dinheiro das emendas parlamentares é mais difícil até de acompanhar, né, e até porque elas têm uma outra forma de publicação. Mas é um caminho possível, né, de se dialogar. Em alguns raros municípios, né, existe emenda parlamentar de vereador, né, então eu sei que São Paulo eles têm recursos, Campinas está passando a ter agora, então dê uma olhada nas cidades maiores, capitais, né, para verificar se os vereadores do município têm alguma destinação de emenda parlamentar, se sim, né, aí os projetos de interesse municipal podem dialogar melhor. Bom, seguindo aqui com as possibilidades de financiamento, né, eu vou abrir aqui para vocês, saindo um pouco dessa... Se tiverem perguntas, eu vou fazendo à vontade, viu, gente? Levantem a mão, aí eu passo a palavra assim que eu puder. Deixa eu abrir aqui um arquivo para vocês. Só um minutinho. Eu queria trazer, quero trazer para vocês alguns modelos outros de de formas de financiamento que espaços culturais, institutos, associações, utilizar alguns exemplos assim para inspirar a gente, para a gente conseguir ampliar essa lógica do fomento, essa lógica do financiamento de projetos, né? Eu vou abrir aqui, acho que só o Joilson não, só o Pedro que tinha feito aula de gestão em perspectiva feminista, que eu passei também esses modelos, mas eu vou passar aqui porque eles são muito úteis, na verdade, eles são bem interessantes para inspirar, e depois eu coloco no material de vocês, tá? Liberado para compartilhar. Esqueci. Só um minutinho, gente, que eu li o arquivo errado. Pronto. Bom, então eu queria trazer aqui alguns casos para vocês de experiências, enfim, alguns talvez vocês conheçam, outros não, de outros modelos, né, de gestão colaborativa e de gestão em rede que pensam o financiamento de uma forma mais ampliada. Eu vou começar com um projeto que eu gosto muito, que é o Ponto de Partida,
Gente, só uma coisa, eu não vou dar intervalo hoje, porque a gente começou muito atrasado, tá? Então, em determinado momento eu paro, tá, Adri? Faço uma pausinha pra gente tirar foto, lista de presença, mas vou direto aqui. Então, um dos primeiros modelos que eu quero citar aqui é o Ponto de Partida. Ponto de Partida é um grupo e um espaço cultural que fica na cidade de Barbacena. Existe desde 1980, criado, eu não sei se o pessoal que é do teatro, das artes cênicas conhece, mas ele é criado por artistas que decidiram ficar na cidade. Então, eles têm essa coisa que, né, lá em Minas também, a maioria das pessoas tinham que migrar, isso é uma coisa normal da maioria dos estados, que as pessoas migravam para a capital, que é onde os recursos ficam concentrados normalmente, onde se tinha possibilidade de trabalho. E lá em Barbacena eles decidiram que não, que eles iam ficar na cidade, que eles iam descobrir formas de trabalhar na cidade. Então, ponto de partida, eles existem, eles têm uma companhia de repertório, então eles são uma companhia de teatro, e eles são um espaço cultural, né? Então, eles têm mais de 20 profissionais que trabalham em exercício permanente. Claro que isso na pandemia pode ter oscilado, né? Isso vai modificando, mas isso é o último texto que eu tenho informação deles, né? E eles têm uma característica de atuar em frentes diferentes. Eles não atuam só na área das artes cênicas, né? Só no teatro. Então, eles têm o espaço, ponto de partida, é um espaço que tem aula de teatro, um espaço reconhecido. Imagina, eles estão lá há mais de 30 anos, então eles são reconhecidos como espaço de formação em artes cênicas, mas eles têm projetos de artes visuais dentro do espaço, que eles utilizam o espaço, eles têm projetos principalmente ligados ao campo social, então eles têm um grupo vocal, um grupo de meninos de música, de crianças, então esse projeto de música deles é um projeto social, né? Então é um projeto ligado à assistência social, ligado à educação, então eles acabam circulando essas áreas de editais sociais, de educação, então eles têm uma associação, né? Então eles acabam fazendo isso que eu falei, de poder circular. Então, o recurso né, às vezes um ano, eles estão com foco num determinado tipo de desenvolvimento de projeto, no outro ano eles estão em outro, e isso faz com que eles possam navegar um pouco melhor, né, entre aquilo que está mais forte, aquilo que está se desenvolvendo melhor, aquilo que está tendo né, que foi aprovado, que está tendo maior procura. Outras coisas, né, curiosidades deles, eles possuem uma loja com produtos próprios e de outros artistas também. E aí isso também traz uma pequena renda para eles e fideliza clientes, porque teve uma coisa que tem outro grupo que faz também. Vou mostrar o site deles aqui, é super bacana, né? Eles têm o projeto deles chama Meninos de Araçuaí, né? Que é esse projeto social. Esse aqui é o espaço deles, a casa onde eles ficam. E aqui dá para você investigar, né? Então, sobre o grupo, sobre os espetáculos, sobre a estação, que é o espaço, né? Chama Estação Ponto de Partida, o projeto social, aí os shows, a loja, né? Então, eles têm aí uma série de frentes, né, de atuação, assim. Então, o site deles é bem legal, depois quem quiser conhecer, vai estar no link do material de vocês também. E eles atuam, então eles vão revezando. Além disso, claro, eles têm um repertório, não estou conseguindo fechar aqui, eles têm um repertório dos espetáculos deles, que também faz o seguinte, a Ellen conhece. Eles também circulam com esses espetáculos para fora do espaço deles, então eles também conseguem levantar recurso com a circulação do espetáculo, com as temporadas dentro do espaço, né, e com a loja, eles vão compondo de várias formas, com as aulas, então eles têm uma variedade de fontes de recursos. E é muito legal porque eles foram desenvolvendo um funcionamento muito próprio, assim, hoje eles dão mesmo, tipo, o serviço social, o Centro de Pesquisa e Formação do SESC, o CPF em São Paulo, de vez em quando convida eles para dar aula, para eles falarem sobre a forma de gestão deles, justamente porque eles viraram uma referência. Inclusive, eles tinham até um serviço que eu falo, que eles tinham um banco interno, né, que é de financiar os próprios projetos internamente. Então, o dinheiro que eles tinham, eles circulavam internamente para ajudar nos projetos dos artistas que participavam. Então, o caixa deles, por exemplo, podia servir de uma fonte de empréstimo, financiamento, subsídio para um projeto de um artista, de uma pessoa que estava lá dentro. Então, eles conseguiam fazer circular internamente. Eu falo que o próximo passo, eles iam abrir um banco e uma moeda social, né? Não sei se eles fizeram isso ainda, mas se não, poderia ser um caminho
eles terem uma moeda local também, que teria tudo a ver com o que eles desenvolvem ali, né? Um processo de economia bastante circular e que tem várias fontes de financiamento. E uma coisa muito legal é a relação deles com o público. Em todos esses, vocês vão ver que a rede, né, eu vou falar aqui de público, a gente pode falar de rede, de apoiadores, é muito importante. E eu sempre repito que uma história que o Chapéu, lá de Piracicaba, uma vez a gente perguntou para ele, Chapéu, como você conseguiu manter, né, um grupo de teatro durante tanto tempo, né? Como vocês conseguem manter um grupo de teatro durante tanto tempo, né? Um espaço cultural durante tanto tempo no interior? E ele fala, é através da nossa rede, né? E ter rede é o que possibilita com que a gente dê continuidade. Então, isso a gente vai ver em vários projetos. E eles têm uma relação com o público de fidelização do público. Então, tem uma coisa de cadastro, os públicos podem ser contribuintes. Então, esse público que é contribuinte fixo do ponto de partida recebe os ingressos antes, tem preferência nas estreias, recebe brinde, sei lá, cartão de aniversário, uma série de coisas. Eles mantêm uma relação de vínculo e de afeto com essa rede deles. Isso faz com que as pessoas, por exemplo, quando eles precisam fazer um financiamento coletivo, né, que eu vou falar sobre isso, rapidamente eles conseguem expandir essa ação, porque as pessoas que participam não só participam indo lá e colocando a grana, às vezes, no financiamento coletivo. Claro que eu não estou dizendo que é fácil, gente, tudo isso é uma construção. Durante a pandemia, com certeza, isso oscilou, fragilizou, né? Seria muito legal ouvir eles hoje, né? Saber como que eles estão lidando hoje com isso, mas essa rede deles faz com que eles consigam ampliar, né, e expandir tudo que eles fazem. Então, se eles têm uma rede forte, quando eles vão fazer uma campanha de financiamento, às vezes a pessoa não pode doar um valor alto, mas a pessoa ela se compromete a divulgar, a conseguir outras pessoas. Então, isso que faz com que as campanhas e as atividades deles expandam bastante também. Essa rede forte que eles têm e esse vínculo, né, de afeto e de permanência, de continuidade com o público deles. Seguindo aqui, aí falando em contribuintes, alguém conhece o projeto do Contribuintes da Cultura de São Carlos? O projeto Contribuintes da Cultura é um projeto bem antigo, né, fica lá na cidade de São Carlos. Eles têm uma formação de rede com a comunidade, com comerciantes, para um fundo de cultura a partir de uma contribuição mensal. Né? O projeto Contribuintes da Cultura é uma ação colaborativa, sem fins lucrativos, destinada à criação e produção contínua de conteúdo artístico-cultural. Em 2021, o projeto comemorou, né, 22 anos de atividade. Então, eles estão com 23 anos de atividade. Hoje, o Contribuintes da Cultura, eles têm uma vinculação também com a USP e com a acho que a USP e a Unesp, são as universidades que estão na cidade de São Carlos, e que tem também uma participação não sei nem se é financeira, mas eles têm, digamos assim, essa chancela, né? O nome, porque às vezes tem valores que alguém pode dar para a gente que mais do que o dinheiro, às vezes é o nome, a chancela, a validade, né? Eu sei que hoje o Contribuintes da Cultura é ligado também a esses projetos, provavelmente já a essas universidades, perdão. Provavelmente já pode ter recebido alguma verba de recurso acadêmico, né? Porque também quem é professor pesquisador, isso aí, né, não sei se tem alguém que é da área acadêmica, tem professores que são pesquisadores e podem desenvolver projetos de... Gente, me fugiu aí agora, alguém lembra? Você lembra, Carlos, quando é um professor pesquisador da FAPESP, ele pode montar um grupo de trabalho e dar bolsas? Pesquisa científica, né? O nome técnico disso? Extensão, isso, Professores que podem desenvolver projeto de extensão. Então, né, com certeza, o Contribuintes da Cultura já deve ter recebido recurso através de projetos de extensão de professores dessas universidades, né? Então, isso também é um contínuo, né? Eles devem buscar fontes de financiamento de vários lugares. Mas o Contribuintes da Cultura, ele começou com essa lógica do carnezinho da cultura, né? Do carnezinho da cultura. Como funcionava? Cada pessoa recebia um carnezinho, né? Literalmente físico, no qual ela pagava, igual tem contribuição de entidades sociais, associação, em que ela pagava mensalmente aquele carnê e ela era um contribuinte daquele projeto, né, Contribuintes da Cultura. E aí ela pagava o boletinho. Diz a lenda, né, tá lá na lista dos nomes, que até o Chico Buarque já foi
né, tá lá na lista de um dos contribuintes da cultura. Ele deve ter passado por São Carlos, ou alguém acessou ele topou há muitos anos atrás, mas a última que eu soube é que ele não pagava o carnê, viu, gente? Ele tinha deixado passar o carnê, mas o pessoal manteve ele na lista de nomes, porque só de você ter o Chico Buarque na lista, né, uma pessoa que já agrega com o próprio nome. Por isso que eu falei que os recursos são muitos, né? Então, às vezes, uma pessoa que cede o nome. No caso do Chico Buarque, parece que ele não pagou mais o carnê, mas o nome dele está lá na lista de contribuintes da cultura como uma pessoa que já colaborou com esse projeto, né? E os comerciantes da cidade de São Carlos contribuem. E aí eles fazem um dos principais eventos do Contribuintes da Cultura, é um projeto que chama Chorando Sem Parar. É um projeto de choro, de música, né, de música instrumental, que prevê oficinas, debates, shows, uma série de atividades, dura 12 horas consecutivas, o Chorando Sem Parar. Ele foi inventado antes da virada cultural, ele tem 12 horas, hoje acho que tem até um pouco mais do que 12 horas, só que ele já se divide entre outras ações. Então, por exemplo, o Chorando Sem Parar, ele acontece antes, ele está vinculado antes a uma ação de uma ação de difusão dos restaurantes que são contribuintes. Então, antes do período do Chorando Sem Parar, como forma de divulgação do projeto, os restaurantes fazem, por exemplo, pratos especiais, com preços diferenciados, tem uma campanha de você, assim como talvez algumas cidades aqui tenham aquele projeto do boteco, comida de boteco. No estado de São Paulo, quase todas as cidades de médio e grande porte têm. Já ouviram falar? É quase que um festival de botecos. Tipo, é um festival mesmo de botecos. Então, as pessoas se escrevem um tipo de prato e elas concorrem, né? E aí, aquele prato, naquele período do festival, ela fica com preço diferenciado, o prato de destaque do cardápio e tudo mais. Então, acaba rolando uma ação da música junto com a cultura alimentar também da cidade, gastronômica, né? Então, tem uma feira gastronômica na cidade e os bares que são contribuintes da cultura também podem difundir. Então, tem uma troca mesmo de apoios, né? Porque esses contribuintes pagam, né? Eles mantêm funcionando o projeto do Contribuintes da Cultura, que pode, ao longo do ano, fazer outros shows, eventos, oficinas, né? Não é só o Chorando Sem Parar que eles fazem. E, com isso, eles vão mantendo, mas também eles recebem esse evento, né, que faz com que as pessoas saiam de casa, porque tá rolando um festival, vá conhecer um bar que ela não conhecia, come uma comida que ela não comia, enfim. É um tipo de festival gastronômico mesmo, que não é o Comida de Boteco, é o festival gastronômico do Contribuintes da Cultura. E é muito legal, que você chega em alguns bares, tem até uma plaquinha, aquelas plaquinhas bem bonitinhas que ficam embaixo da placa principal do bar, né, Contribuintes da Cultura. Então, isso é bem bacana também, tem adesivos e tudo mais. Cria-se uma cultura de contribuição. É legal, né, ser contribuinte da cultura no município. Hoje, com certeza, eles devem ter outras fontes de financiamento tão importantes ou mais importantes, mas começou dessa forma e eles mantêm essa contribuição até para manter esse vínculo e essa rede. Você está falando do Comida de Boteco, né, Antônio? Ou você está falando do Contribuintes? O Comida de Boteco é bem legal, é um festival, porque acontece que todo mundo se divulga, né? Acaba que todo mundo divulga o serviço de todo mundo, as pessoas saem de casa, vão para experimentar os pratos e tudo mais. É bem bacana também. Para além desse Contribuintes da Cultura, vou trazer aqui um outro exemplo, assim, aí está muito ligado a espaço, que é um projeto chamado Condomínio Cultural, Condô Cultural, na cidade de São Paulo. Alguém conhece? Condô? Vou falar do Condô e da Casa do Povo em seguida, tá? Que tem características semelhantes, mas com algumas pequenas diferenças. O condomínio cultural, ele é um espaço, ele é um compartilhamento de espaço de vários segmentos de cultura e humanidades. Deixa eu compartilhar, porque vocês veem o texto, conseguem acompanhar comigo. Compartilhamento de espaço de vários segmentos de cultura e humanidades. Tem uma boa interlocução com a comunidade local através do uso do quintal, rodas de samba, atividades culturais, intervenções estéticas no bairro. O Condomínio Cultural Mundo Novo é uma associação de artistas e profissionais autônomos de diferentes áreas, como artes visuais, artes cênicas, audiovisual, linguagens do corpo, música, tecnologia.
produção, comunicação, culinária e cidadania. Tá faltando alguém de ciência lá, hein, Carlos? E eles são muito legais, hein? Eu acho que é um nome que você tem que anotar no seu caderninho para você procurar essa galera aí. Comunicação, produção, comunicação, culinária, cidadania, que desenvolvem trabalhos em parceria e individualmente. É um espaço dedicado à criação, experimentação e manifestação artística. A associação é qualificada como uma organização da sociedade civil de interesse público, então eles são uma OS, o Condomínio Cultural, perdão, uma OCIP, que é outra classificação, gente, tem ONG, OS e OCIP, que realiza projetos, encontros, abertura de processos e outras atividades em parceria com diferentes instituições, pessoas e espaços. A ideia da criação do condomínio cultural surgiu a partir de uma reunião de pessoas com os mesmos ideais, no final de 2010, interessados em criar um espaço de liberdade onde fosse possível fazer o que se quer. Chamados de condôminos, cada núcleo associado contribui de diferentes formas para que seja possível a construção dessa história. Além disso, trabalham em parceria com a Central de Penas e Medidas Alternativas do Fórum da Barra Funda, em São Paulo, que encaminha pessoas que necessitam cumprir horas de prestação de serviço à comunidade para colaborar nessa empreitada. Deixa eu ver se esse site deles está ativo ainda. Eles têm esse desenho parece uma cruz de hospital. Porque olha que lugar lindo, gente, cada vez mais lindo esse lugar. Esse aqui é o prédio deles, esse aqui é o quintal deles. Ó, tá vendo, visto de cima, aqui o quintal, aqui é o prédio principal, e aí tem esse prédio da frente também, que eu não lembro se toda a parte do prédio da frente é deles ou não. Aqui mais uma parte do quintal, aqui, né, visto de uma outra área. Tudo isso é o Condô Cultural. O Condô Cultural, eles têm... Depois dá para pegar a programação, mas é muito legal olhar, né, o funcionamento deles, assim. Então, compostagem, café. Então, eles têm uma vivência. Jardim das Delícias. Chamava Jardim dos Cheiros. Acho que eles mudaram para Jardim das Delícias. Herbário. Então, eles têm uma quantidade muito grande. Essa aqui é uma das salas deles, né? Tem algumas salas. É um sonho, assim. E é muito legal porque o condomínio cultural, ele começou bem assim, tipo, juntou uma galera, igual quando a gente precisa todo mundo morar, às vezes, dependendo da cidade que você mora, se todo mundo morar num prédio, todo mundo é condômino, paga o condomínio para funcionar aquele prédio. Eles tiveram uma lógica parecida, só que ao invés de um prédio para morar, era um prédio de criação, né? Era um espaço que estava abandonado, eles ocuparam, restauraram o espaço, esse espaço já foi um hospital de saúde mental, inclusive ele tem nas suas características lá algumas coisas, algumas salas, tem equipamentos e tal, porque eles mantêm um museu, inclusive, do espaço, da história do espaço. Ele fica dentro de um bairro, de uma comunidade, que tem várias vielas, e nessas vielas eles fazem intervenções nas vielas, enfim, eles fazem muita coisa no bairro. Mas o que eu quero trazer aqui de interessante? Eles também conseguem buscar financiamentos de formas diferentes, e a forma de contribuição, os recursos, são entendidos de formas muito amplas, assim como na Casa do Povo. Então, eu já vou citar a Casa do Povo, que também fica na cidade de São Paulo, fica ali no Bom Retiro, e acontece a mesma coisa. Só que a Casa do Povo tem um dono, né? A Casa do Povo é ligada à comunidade judaica. Mas, para você fazer parte, você pode atuar de várias formas, né? Então, você pode ter uma pequena participação, uma grande participação, e os recursos para manter vêm de vários lugares. Então, da venda de produtos, o café, eles têm um café super legal que eles fazem, e aí no dia do café eles abrem, a comunidade participa. É legal, né, Antônio? O café, a comunidade participa. Eles têm essa coisa, por exemplo, a manutenção do espaço, eles têm essa parceria com me fugiu agora o nome aqui, deixa eu ler de novo, porque eu esqueço. A Unidade de Medidas Penais, né? Central de Penas e Medidas Alternativas do Fórum da Barra Funda. Pessoas que prestam serviço, que estão pagando uma pena, né? Estão em medida penal, elas precisam prestar serviço para a comunidade. Então, eles têm um acordo que os serviços são prestados no condomínio cultural, então, de limpeza, manutenção, pintura, então, eles conseguem reduzir custos através desse serviço. E, claro, que eles têm um envolvimento legal com as pessoas que participam lá também.
Eles têm as rodas de samba, eles têm o uso do quintal, o espaço do quintal é uma vivência. Com isso, eles conseguem concorrer a recursos mais diversificados, porque eles atuam na área social, artística, cultural, né? Então, isso vai dando uma variedade também de recursos para eles, e eles vão entendendo recursos de várias formas. Então, tem pessoa que eu quero participar, eu quero oferecer aulas aqui. Eu pago, né? Eu vou cobrar um valor simbólico, X, e vou repassar um percentual disso para manutenção de espaço, mas também vou apagar. A tela tá preta? Vocês não estão me vendo? Estão me vendo, né? Tá normal, Liz. Acho que é alguma coisa que deu aí com o seu. Então, eles também, as pessoas podem contribuir em materiais de limpeza, em serviços. Ah, então eu quero utilizar, eu não tenho uma grana agora, mas eu quero pagar em serviço. Eu posso pagar em serviço, posso pagar. Claro que isso vai tendo uma equalização, né? Não dá para todo mundo pagar tudo em serviço, mas tem esses percentuais. Na Casa do Povo, a mesma coisa. Na Casa do Povo, se eu quero desenvolver coisas lá, uma das formas que eu posso contribuir é com trabalho, com materiais, com doações. E aí, um dos exemplos da Casa do Povo que eu gosto muito é que eles têm um espaço de costura. É um dos principais centros, um banco de moldes. Quem aí conhece de costura sabe que um molde ele é muito valioso. Então, às vezes eu tenho um molde, eu sei costurar, mas eu não tenho a máquina, eu não tenho equipamento, me falta material, enfim, eu preciso de uma estrutura. Então, a pessoa pode ir lá costurar, pode utilizar materiais que tem lá, né? Se tiver disponível, ela pode utilizar materiais que estão disponíveis, ela pode levar material e deixar sobra de material, ou doar materiais, e ela tem que doar o molde do que ela fez lá. E isso fez com que eles tenham um dos principais bancos de moldes, e é muito interessante, porque você pode ir lá e utilizar os moldes que tem lá também para criar as peças que você está fazendo. E isso é muito legal, tem bastante gente que utiliza. Mas lá eles têm atendimento psicológico, eles têm várias formas. E eles usam leis de incentivo fiscal, editais diretos, eles usam recursos diversos, mas um dos principais recursos que eles usam, como eles captam dinheiro, né? Um dos principais não, mas um recurso que eu acho curioso, queria trazer para vocês, é jantar com um chefe famoso. Então, uma vez por ano, eles fazem um super jantar. Ah, é verdade, Antônio. Tem tudo a ver com o bairro do Bom Retiro, né? Que tem, para quem não conhece São Paulo, gente, Bom Retiro é uma das referências de criação de moda, né? Indústrias, lojas ligadas à indústria da moda na cidade de São Paulo. E tem tudo a ver, realmente, o banco de moldes deles estarem lá e ter um banco de moldes. Mas eles fazem um jantar que eles pedem de doação chefes, eles convidam, a cada ano eles têm uns chefes diferentes. Eles tinham ficado sem fazer, eles fizeram por marmitas no período da pandemia, mas Paola Carosella, sei lá, já chamaram vários chefes que doam para eles uma noite de trabalho. Né? Então eles falam, tem um projeto assim, 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 eles têm um projeto estruturado, apresentam, e o que a gente quer seu? Não é dinheiro, a gente quer que você cozinhe com a gente uma noite. Aí, sei lá, se vai o chefe com a equipe toda, quem mais que o chefe leva, se leva só eles, conseguem equipe, eu não sei os detalhes. Mas eles vendem esse jantar, e um jantar com esses chefes é caro, né? Porque além da comida, tem o nome, né? Então, eles vendem caro, e eles vendem mais caro ainda, porque também as pessoas que compram sabem que elas estão patrocinando um projeto. Então, as pessoas têm uma grande noite, uma grande festa, que as pessoas vão, compram, comem, bebem, elas pagam por esse serviço, mas isso entra um dos principais caixas deles, né? E todo ano eles fazem uma festa que eles falam que entra uma grana, e nessa entrada eles conseguem manter uma série de coisas. Então, para a gente, né, vendo as possibilidades que existem de pensar financiamento, fomento, claro que cada projeto aqui vai ter uma característica. Às vezes você fala, mas meu projeto não tem nada a ver com isso. Então, é ir pensando os caminhos para ver o que dá para envolver. Gente, dúvidas até aqui? Algum comentário? Algo que vocês queiram falar, perguntar? Senão eu vou continuando, tá? Vou seguir mais um pouquinho aqui.
A Casa do Povo também tem uma coisa muito interessante, eu não vou aprofundar isso porque não é muito foco desse projeto, desse curso, mas a Casa do Povo, ela tem uma forma de distribuição de recursos muito inovadora também, onde que aí eu falei bastante no curso de gestão feminista, porque no curso de gestão, não era gestão feminista, gestão cultural na perspectiva feminista. A gente fala dessas outras formas também da gente gerir recursos, né? Então, eles têm uma coisa interessante que a divisão dos recursos de quem trabalha na Casa do Povo, né, de quem gere, quem está ali na linha de frente da gestão, não é só de horas trabalhadas, tem a ver também com necessidades, com demandas, com se a pessoa mora longe, não mora, se ela tem filho, não tem. Então, eles estão muito modernos, assim, né, muito avançados no debate sobre a distribuição do recurso. Né? Eles partem de princípios de equidade, não só de igualdade. Né? Então, pode ser que eu tenha uma necessidade financeira diferente do Gleidson, porque pode ser que eu tenha filho, eu pague aluguel, mas pode ser que o Gleidson more mais longe, ele tem uma necessidade de transporte, então a gente precisa cobrir. Então, eles têm todo um debate assim, super avançado nesse debate de equidade, que é a forma de distribuição de recursos, imagino que seja um exercício difícil, né? Está muito ligado a alguns estudos, campos de estudo da sociocracia, campos de estudo até do anarquismo, né, que é uma forma de organização da sociedade que você vai partindo, né, de ferramentas coletivas para tomar as decisões. Mas não vou avançar nisso hoje, só para vocês terem como curiosidade, saber que como distribuição de recursos também eles têm esse projeto. Deixa eu ir um pouco além, deixa eu ver qual outro que é interessante. Não, Atibaia, acho que não. Eu vou falar de um outro, enquanto eu abro aqui, que é um projeto chamado. É um projeto do Uruguai, dos teatros do Uruguai, isso também é bem interessante. Isso está ligado a teatros, a espaços, a redes. É um projeto semelhante, gente, aos assinantes de clube de futebol. Vocês sabem que clube de futebol se mantém né, em grande parte pelos próprios torcedores, né? Os torcedores pagam mensalmente, anualmente, não sei exatamente como que é a forma de pagamento, mas os torcedores pagam para ser sócio, né, do clube, é um mantenedor do clube. E aí, com certeza, deve ter diversas categorias. E aí ele tem alguns benefícios, desconto de ingresso, preferência em algum jogo, né? Nunca fui um sócio torcedor, exatamente, mas a gente sabe que é mais ou menos assim que funciona, né? Então ele tem algumas regalias, digamos, alguns privilégios, alguns acessos, ele pode, sei lá, ter acesso ao ingresso mais barato. Basicamente, ingresso mais barato, mas também tem jogos especiais, serviços especiais. E tem uma coisa, então, aí o pessoal do Uruguai fez algo parecido, tipo sócio-torcedor, eu vou buscar aqui o nome para vocês, que é uma rede de teatros do Uruguai, da cidade de Montevidéu, em que as pessoas também pagam como se elas fossem sócias, só que elas são sócias do teatro. E aí dá direito a essas pessoas de frequentarem esses teatros até X vezes no ano, pagando, né, ou gratuitamente ou pagando menos. Isso depende um pouquinho da característica de cada. Tem algumas regras, né? Quando é projeto local, quando é projeto do exterior. Então, eles têm algumas diferenças. Mas esse sócio torcedor desses projetos, dessa rede, eles podem, por exemplo, assistir a peças de qualquer um desses teatros, né? Então, uma outra comparação que eu brinco, que eu faço também, é igual quando a gente ia no parque de diversões e que a gente comprava ingresso, se você fosse um brinquedo só, você pagava, sei lá, R$ 10. Se você for em vários brinquedos, você pode comprar uma cartela, né, de ingressos, e aí você vai pagar R$ 5 por brinquedo. Né? Então, você vai comprar uma cartela para o parque, é bom, porque você vai já comprar numa quantidade grande e você vai, né, aproveitar melhor esse recurso. Então, a lógica é a mesma. Nossa, gente, eu fechei, deixa eu abrir aqui de novo, peraí.
Achei aqui a pastinha. Deixa eu achar o nome do projeto. E aí a pessoa que assina, então, ela pode acessar, né? Ela tem um número de ingressos ao longo do ano. Isso faz com que os espaços. E aí, como que funciona? Os espaços os teatros de lá, eles são, grande parte, são espaços públicos geridos com a sociedade civil, né? Isso acontece de forma bem comum, né? Os espaços públicos lá são geridos. Gente, eu abri aqui um arquivo, não estou achando, então para não perder, depois eu falo para vocês o nome, tá? Eu passo lá junto no materialzinho de vocês, porque eu estou fazendo uma seleção de quais tem a ver mais com o projeto que a gente está aqui. Mas depois eu passo o nome, mas funciona dessa forma. Então, eu contribuo mensalmente, e aí eu posso acessar ingressos dos teatros todos. Isso dá uma super manutenção. Eles falaram que isso garante mais de 30% da renda dos projetos deles, né? Então, é uma forma deles garantirem já um percentual, 30% da renda do ano, já é um percentual bem alto, aí fora com isso, depois eles vendem outros ingressos avulsos, editais e outras formas de financiamento também. Joilson, gostou? Achou interessante para levar aí para a instituição? Pensar. Você gostou de qual? Do Contribuintes da Cultura? Ou dessa parte de sócio? Eu acho que para a realidade aqui de Bananeiras, na cidade do interior, eu acho que a princípio esse contribuinte é interessante, porque aí vai mexer com os empresários, essa coisa toda. Esse do sócio, eu acho que pode ser que mais para frente também dê certo, né? Que a gente os espetáculos, né? Ter desconto, ter prioridade, enfim. Eu vou levar, enfim, eu acho que eu levo todas as duas propostas para o coletivo, para a gente analisar, mas na minha análise, a princípio, assim, eu acho que essa primeira dá certo mais para a realidade. Dá para fazer uma junção das duas, na verdade, né? Isso. Porque as duas se ligam, assim, as duas têm uma relação, né? Eu acho que é tão uma forma de ir sensibilizando o empresariado, né, com pequenas colaborações que também para ele não vai sentir tanto, né? É diferente, às vezes a gente vai fazer um evento, aí já chega pedindo aquele valor fechado, né? Então, às vezes, para ele pode assustar. E se ele se torna um contribuinte anual e que já sabe que vai estar colaborando com uma série de atividades durante o ano, então eu acho que fica mais atrativo para ele. Eu gostei muito. A gente fez, inclusive, isso aqui no bairro, na comunidade onde eu moro, para a manutenção do bloco de um bloco cultural aqui. E aí alguns comerciantes estavam acostumados a fazer a contribuição uma vez por ano. Então eles acharam o mensal ruim porque eles esqueciam de pagar. Então dá para ir sentindo também a cada lugar o que funciona melhor, né? E facilitar. Aí depois eu vou falar das ferramentas de patrocínio também, né? Pode perguntar, Carlos. Não é sócio espetacular do Uruguai. Antônio, eu vou achar o nome aqui, porque eu era de um outro curso e eu trouxe para vocês, mas eu perdi a fonte. Eu já trago aqui, mas vai estar no material de vocês. Pode falar, Carlos. Sou Carlos, sou um homem branco, grisalho, calvo, meia idade. Estou com o foco aqui meio desfocado, está concentrado mais em mim. Eu estou usando uma camisa, acho que uns quadradinhos, camisa meio listada. O que eu queria comentar é o seguinte: essa questão, falando sobre esses projetos, e esse agora, né, de financiamento, de sócio, né, eu fiz participei assim de um curso na verdade era para ONG, mas eu estava interessado nessa questão de como conseguir financiamento e eu acabei me inscrevendo para fazer esse curso por conta de aprender e entender como é que funcionavam essas coisas. E aí teve numa das aulas foi falado sobre, e não sei se isso funcionaria também para a questão cultural, porque o foco era para instituições de ONGs e de OCIPs, tal, mas mais para ONGs.
que era assim, e existe já esse programa, né? Algumas instituições já utilizam isso, algumas organizações já utilizam, de fazer uma campanha de que quando a pessoa compra com cartão de crédito, então ela doa os centavos para a organização social, né? Então ela é algo que eu achei bastante interessante isso daí, quer dizer, só vai funcionar para uma organização, né, que esteja organizada, legalmente organizada, mas é uma campanha de se angariar fundos. Aí, quando você estava colocando essas informações, eu fiquei pensando, será que daria para trazer também para uma organização cultural algo desse tipo, né? Porque é algo muito interessante. Então, a pessoa autoriza de que os centavos, há um arredondamento quando ela vai fazer uma compra para utilizar o cartão de crédito, e ela doa os centavos para aquela instituição. Se isso funcionaria, talvez, para uma organização cultural também, né? Muito legal, Carlos. Eu acho que sim. Eu acho que aí vai depender, por exemplo, de onde você está, qual é o volume de movimentação, né? Por exemplo, isso aí acontece, né? A caixinha do Ronald McDonald, uma das instituições, recebe muito recurso através desses centavos que o pessoal doa, né? Tem até, as instituições têm até aquela coisa da nota fiscal, já viu? Que tem um baúzinho, e quando você não quer colocar o seu CPF na nota, nos estados que tem né, a nota fiscal eletrônica, né, o CPF na nota fiscal, e aí você não coloca e você deposita a nota fiscal. Eu não sei o quanto disso retorna, não tenho um estudo de quanto disso retorna. Eu acho que teria que ter um volume muito grande para fazer diferença. Por isso que eu acho que as instituições maiores elas vão ter um impacto com certeza mais significativo. Mas, por exemplo, é um caminho de se pensar nas parcerias, como o Joilson está falando, no município, você ter, né, no bairro todo, na cidade toda, né, no mercado, sei lá, a pessoa pode ter uma forma de doar, né, para o projeto lá no mercado mesmo. Então você doa aqui, né, aproveita, passa um valor a mais, enfim. É um tipo de parceria que eu acho que cabe sim, é interessante, pode ser pensado e qualquer tipo de instituição pode receber. Claro que tem que formalizar como é a contabilidade disso, mas dá para fazer sim. Antônio, o nome do projeto é exatamente esse, Antônio. Clube Sócio Espetacular. Você pesquisou aí no Google? Você conhecia? Eu estava com um monte de aba aberta aqui e aí eu não estava achando, mas aí achei aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Ó, o Clube Sócio Espetacular, ele é um clube no qual qualquer um pode se cadastrar pagando uma mensalidade. Na ocasião, a gente variava, né, em reais, entre 40 a 90 reais. Com dinheiro investido, os grupos associados, que são atualmente o Grupo El Galpón, Teatro Circular de Montevidéu, Comédia Nacional e Teatro El Tinglado. Eles podem iniciar novas montagens, realizar a manutenção dos espaços e remunerar artistas do grupo. Em contrapartida, o público tem acesso a alguns benefícios, como entradas liberadas nos espetáculos, assistir pré-estreias, descontos no cinema, em biblioteca, além de apoiar e garantir a manutenção de grupos e artistas tão importantes para a cultura do país. Né? Então, é uma das formas também. Deixa eu ver se aqui tem algum outro. Ponto de partida já falei. Deixa eu ver se tem algum outro nessa questão de financiamento. Interessante. Casa do Povo já falei. E os outros são outras referências de organização em rede e tudo mais. Deixa eu ver se tem mais algum. Não. Era isso. E aí, que eu queria trazer aqui um exemplo para vocês. Eu faço parte de um projeto, para trazer a concretude de algumas coisas que eu falei. Eu faço parte de um projeto chamado Comunidade Fértil, que é um projeto é um banco de serviços, neste momento, exclusivamente para mulheres, de um grupo de mulheres que já atuam conjuntamente numa ação. Depois ele vai se expandir, mas hoje ele vai trabalhar como um projeto piloto com 200 mulheres do Brasil todo, na verdade tem gente de fora do Brasil também. Esse banco de serviços... já dá uma olhada, Carlos, no link, mas com certeza sócio espetacular. É que eu sempre acho, quando eu penso sócio espetacular, eu estou pensando no... Eu acho que eu estou falando de futebol, eu acho que eu estou confundindo, mas o nome deles é bem parecido, inclusive, com o nome de clube de futebol, né? Sócio espetacular.
Mas voltando ao lance do banco, é um banco de serviços onde as pessoas cadastram serviços, as mulheres, no caso, cadastram serviços, e a gente tem uma moeda social chamada semente, e essa moeda, então, por exemplo, o Carlos vai lá e cadastra uma consultoria dele, o Gleidson vai lá e cadastra um outro produto que ele tem, eu vou lá e cadastro outro serviço, né, e cada vez que eu cadastro, eu ganho uma moeda para movimentar. Isso é a forma como funciona a maior parte dos bancos de serviços, as moedas sociais, que já estão espalhadas pelo Brasil. A principal referência delas é o Banco Palmas. A gente tem também, no Rio de Janeiro, na cidade de... Me fugiu a cidade agora, gente, do Rio de Janeiro, que tem a Mumbuca. Aí, a Liz vai saber. A cidade de Mumbuca. Maricá. Isso, Maricá. Obrigada, Liz. Em Maricá, que tem a Mumbuca. Em São Paulo já existe uma área social, mas a Mumbuca, por exemplo, em Maricá, ela foi assumida dentro do poder público. Então, um novo entendimento mesmo de E economia. Niterói, desculpa. Niterói também acho que tá surgindo uma tal de Niterói tem. Araribóia. Isso, perfeito, Liz, tem mesmo. Então, quando o poder público assume a responsabilidade de pensar essas moedas sociais, é muito mais legal, né? Porque aí você vai ter uma força do Estado nessas moedas. Então, o movimento acontece. Aqui onde eu moro tem também, mas ela ainda é bem fraquinha, ainda não circula muito. Adriana, acabei de lembrar da foto, tô com medo de esquecer. Quer tirar, hein? Peraí, Cássio, 2 minutinhos. Posso continuar falando, você me chama já, só para não esquecer. Pode ser. Tá? A lista de presença está no chat, viu, gente? Não vamos esquecer, tá aí no chat, lembrar disso na lista de presença. Aí, por exemplo, onde que eu quero chegar? Esse projeto que eu trabalho já há um tempo, voluntariamente, porque é algo que eu estou investindo, a gente construiu esse banco de serviços, a gente construiu essa moeda social e a gente está nesse projeto piloto experimentando. É um aprendizado também. E hoje a gente já conseguiu um recurso econômico através de campanha de financiamento coletivo para poder subsidiar a construção desse projeto. Não foi um valor alto, mas a gente conseguiu financiar. Foi importante, a gente já movimentou mais de 20 mil para mobilizar esse projeto. Mas hoje a gente tem buscado para expandir ele, para o funcionamento, para as pessoas trabalharem, através de editais, né? Então, eu estou justamente nesse momento de pensar a forma de fomento. Então, hoje, por exemplo, a gente pegou o orçamento, a gente distribuiu em 3 partes, né? A gente tem um projeto de manutenção, que é a continuidade, o dia a dia, o que a gente precisa para esse projeto continuar acontecendo no dia a dia, que a gente está chamando de manutenção. A gente tem um projeto de expansão dessa plataforma, que daí a gente precisaria tecnologicamente de mais recursos, de mais qualificação profissional, uma série de coisas. E a gente tem um projeto de um encontro presencial. E aí a gente começou a fazer o orçamento para pensar quanto custaria tudo isso. E, gente, não existe debater ferramenta de financiamento, forma de financiamento dos projetos se a gente não tem orçamento. Por isso que o orçamento é muito importante. A gente precisa saber quanto custa os nossos projetos. Quanto eles custam no ideal, quanto eles custam no possível, qual é o mínimo que eles precisam para ser movimentado. Isso é muito importante, tá? Para a gente estruturar projeto, a gente precisa saber quanto eles custam. Para daí, a partir de a gente sabendo quanto eles custam, a gente entende quanto a gente precisa movimentar de recurso e onde a gente pode buscar esses recursos. Então, todo esse exemplo bem concreto para vocês, a gente dividiu, então, o projeto em 3 partes, né? Porque a gente olhou e falou, poxa, o projeto todo, ele vai custar mais de 200 mil reais. Né? As 3 coisas que a gente quer fazer, que é a manutenção, a expansão e o encontro presencial anual. Se a gente for fazer um projeto desse com mais de 200 mil reais, a gente pode achar um edital que financie tudo isso? Pode, mas vai ser mais difícil. A gente pode conseguir um patrocinador que patrocine tudo isso? Bem complicado, a não ser que seja através de uma lei de incentivo fiscal, mas é um projeto nacional, enfim. Ele tem uma característica que escapa um pouco dos editais. A gente pode fazer isso através de financiamento coletivo? Eu nunca vi um financiamento coletivo bater mais de 200 mil reais. Talvez tenha, com certeza tem, mas não deve ser comum, né? Um financiamento coletivo, desses de Catarse, Vaquinha, Apoia-se, bater mais de 200 mil reais.
a gente estudou e falou assim, olha, essa parte aqui da manutenção, ou seja, a continuidade do projeto, que é inclusive a parte mais cara, quase a parte mais cara, quem que tem interesse? Quem tem interesse na manutenção desse projeto, nesse uso cotidiano, no dia a dia? As próprias usuárias do projeto. Então, a gente entendeu que se a gente vai ter 200 usuárias e a gente fizer uma campanha de financiamento coletivo mensal, você já vou explicar isso, uma campanha de financiamento coletivo mensal, em que essas usuárias, outras pessoas também podem doar, eu posso divulgar para vocês, depois vocês gostarem do projeto e resolver ser um doador mensal. Mas as usuárias, sendo 200 usuárias doando R$20 por mês, eu já consigo mais de 50% do valor que eu preciso para manter o meu projeto em manutenção, né? E eu fiz um orçamento que eu sei que eu preciso de mais ou menos 8.500 por mês para manter ele. Isso é o ideal. Mas se eu tiver 4.000 por mês, eu fico dentro do meu piso mínimo para manutenção desse projeto. Eu tenho uma estrutura menor, uma equipe menor, a gente consegue fazer menos coisas, mas eu consigo manter ele em continuidade. Então, eu preciso de 200 pessoas doando R$20 por mês. Então, é um planejamento que eu faço, a partir de um orçamento. Num segundo momento, a gente fala, poxa, mas tem uma parte aqui que é de expansão. Tem a ver com tecnologia, tem a ver com desenvolvimento de software, tem a ver com outras coisas. Onde que eu posso buscar isso? Através de editais de financiamentos ou patrocinadores que queiram investir, né, nesse tipo de projeto, que se identificam que querem investir nesse tipo de projeto. Então, editais de tecnologia, emprego e trabalho e renda, existem editais ligados ao campo de trabalho e renda, editais ligados à questão de gênero, porque é um projeto ligado a mulheres, né, desenvolvimento econômico, enfim, vai ter uma série de chaves, e quando a gente olha no Prosas, que eu mostrei para vocês, eu posso até mostrar de novo, a gente vai ver que tem várias chavinhas lá, né, que eles, esse aqui tem a ver com educação, com meio ambiente, com nananana. Então eu posso pegar todas as palavras-chave que tem a ver com o meu projeto, e aí começar a procurar editais que dialoguem com isso que eu estou fazendo. Então eu posso pegar esse meu projeto, esse banco de serviços de mulheres, e ligar ele a projeto de mulheres, projeto de economia criativa, projeto de emprego e renda, de desenvolvimento social, né? Eu tenho um monte de caminhos por onde eu posso chegar nele, e isso é muito importante para pensar os nossos projetos institucionais. Então, eu vou pegar essa parte da expansão e vou começar a ir atrás de editais, de fontes de financiamento que eu possa financiar a expansão dele. Aí eu não sobrecarrego a minha campanha de financiamento coletivo, porque aí a minha campanha de financiamento coletivo, tranquilo, Antônio, a minha campanha, eu deixo ela destinada para essa manutenção cotidiana, para pagar a equipe cotidiana. Aí alguém falou, poxa, mas a gente também quer fazer um evento anual. A gente quer fazer um grande encontro anual, onde essas mulheres possam se encontrar, fazer formação, estudo, seminário, oficina, fazer trocas de serviços, enfim, que a gente possa, na concretude ali presencial, fazer uma atividade. Aí, a gente vai buscar uma outra fonte de financiamento. Aí a gente vai atrás de editais que estão mais ligados a eventos, né? Porque aí vai ter editais que vão financiar preferencialmente eventos, que vão estar ligados ao público externo, né? Porque, veja, gente, tem edital, tem fonte de financiamento que vai querer financiar coisas de desenvolvimento, de criação, de inovação, de tecnologia. Tem editais que não, que estão ligados ao público externo, ele quer saber qual é o seu público que vai assistir, quantas pessoas vão estar envolvidas, né? Então, a gente vai entendendo essas características dos nossos projetos institucionais e, com isso, a gente consegue ter mais inteligência para pensar como que a gente pode financiar eles. Então, eu achei esse caso do Banco de Serviços da Comunidade Fértil um bom exemplo para citar para vocês como eu posso pensar em, pelo menos, 3 caminhos diferentes para buscar financiamento. E claro que a gente vai atrás de patrocinador, a gente vai ver, enfim, né? Aí a criatividade vai expandindo, tem diversas aí. Mas, né, as principais. E aí, para fechar essa fala, sobre financiamento coletivo. Financiamento coletivo, ele existe hoje várias plataformas, né? Então, tem Catarse, Vaquinha, Abacaxi, Apoia-se. Se alguém lembrar mais algum aí, pode escrever.
Esses foram os que eu lembrei, mas se a gente jogar na internet, ferramentas de financiamento coletivo, vai aparecer pelo menos 10, os 10 principais, as 10 melhores. E aí vale a gente pesquisar, se a gente for utilizar essa ferramenta como financiamento para algum projeto nosso, pesquisar a característica, e tem alguns editais não, alguns sites que fazem esse mapeamento para a gente. Então, vale se dedicar a ler um pouquinho. Tem alguns que vão estar ligados mais a projetos sociais, outros vão estar ligados mais a projetos de visibilidade, outros vão estar, né? Então, vai ter características diversas. E eles também têm cobranças diversas, cobranças de percentual, de quanto que eles cobram para manutenção, né? Também é diferente. Hoje o Catarse é uma das mais caras que tem, chega a quase, acho que 16% o Catarse. O Apoia-se, ele era um dos mais baratos, hoje ele subiu, ele está por volta também de 12%, 13%. Então, a vaquinha, aí tem alguns, tipo a vaquinha ou abacaxi, não, o abacaxi cobra sim, mas a vaquinha não cobrava um tempo, só que se você não atingir a meta mínima, você tem que devolve o dinheiro. Então tem que. E o Vaquinha está mais ligado a esses projetos tipo, pessoais, né? Então, a fulana sofreu lá um ataque, né? A gente já viu Vaquinha para casos aí, sei lá, a juíza não, o policial que lembra do caso? Esse ficou famoso, o policial que foi multar a juíza, o juiz, não lembro, e ainda sofreu um processo, né? Não conseguiu multar a juíza, acho que era uma juíza. Depois ainda foi processado pela juíza e teve que pagar uma indenização para a juíza, né? A galera se movimentou por essa causa, digamos, uma causa pública, e fez... era um juiz? E fez uma vaquinha coletiva, né, para pagar. Então, tem vários casos aí que ficam famosos, geralmente são essas causas públicas que ficam famosas, né? E no Vaquinha rola bem. O que é importante, gente? Financiamento coletivo precisa de rede. Não existe financiamento coletivo que eu tenho uma ideia incrível, eu comigo mesmo, eu sozinho, vou pôr aqui no Catarse, certeza que o pessoal vai ler aqui e vai contribuir. Não é assim. Depende de uma boa campanha de comunicação, um bom trabalho de estratégia de comunicação, então precisa estar envolvido na equipe gente que entende de visibilidade, de rede social, de divulgação dessa comunicação, precisa de rede, né? Precisa de gente interessada, divulgando, ampliando, expandindo. Então, quanto mais gente envolvida no projeto, mais possibilidades, né? Porque a gente sabe que o Carlos até colocou o link aí para quem quiser relembrar o caso da agente de trânsito que precisou indenizar o juiz. Mas então, quanto mais rede a gente tem, melhor fica, né? Então, por exemplo, eu já participei de vaquinha com bloco de carnaval que tinha 60 pessoas. Pode ser que dessas 60 pessoas tem lá, sei lá, 20, 30 que se envolvam com divulgar e se comprometer a passar para as pessoas. Mas, 20, 30 pessoas, já a chance de você expandir é muito maior, né? No Povo da Cultura, a gente fez uma vaquinha também. A nossa vaquinha foi legal, diante de um monte de campanha foi legal, ficou, né, um pouco abaixo do que a gente gostaria, mas a gente foi bem diante da maioria das candidaturas, porque é uma coisa que as pessoas não financiam muito, é campanha eleitoral, porque afinal de contas tem um fundo partidário. Se ele fosse bem distribuído, a gente não precisava de ninguém fazendo vaquinha, né, ou pouca vaquinha, sei lá, né, mas o que acontece não é isso. Agora, vai o Vladimir Safado, vai o Boulos, né, vamos pegar um caso mais... Né, vai o Boulos e faz uma vaquinha, o Boulos ganha 1,5 milhão de financiamento coletivo, não, de fundo partidário, e depois ele vai lá e ganha mais, sei lá, 300 mil de vaquinha. Por quê? Porque as pessoas amam o Boulos, porque ele é uma figura, né, emblemática, então pessoas famosas, claro, conseguem movimentar. E é isso, tem um apelo, as pessoas querem ver, querem, né, tem um reconhecimento. As pessoas financiam também aquilo que elas se reconhecem, socialmente, politicamente, né? Então elas querem, porque a vaquinha, ela não é só vou dar o dinheiro para a sua causa por você. As pessoas dão dinheiro por elas mesmas. Elas dão dinheiro, muitas vezes, por aquilo que elas gostariam de estar fazendo, por aquilo que elas se reconhecem, que elas acreditam, que elas acham que é uma coisa, né, que elas gostariam de estar fazendo. Então, o financiamento coletivo, por isso que não pode ser uma causa muito individual, né? E só mais um minutinho para eu citar uma coisa aqui, estou quase fechando a aula, quero abrir para alguma pergunta, mas eu sempre lembro de um caso, né, que eu brinco que é um financiamento coletivo micro,
que eu queria construir uma agrofloresta aqui em casa. Eu tenho uma micro agrofloresta, a Adriana já conheceu a minha agrofloresta. Eu tenho um pequeno SAF, que é um sistema agroflorestal. E eu tinha o sonho de construir. E eu sei de muitos amigos que têm esse sonho, mas que não têm uma terra, né? E eu fiz uma rifa, né? Eu fiz uma rifa junto com uma amiga, por causa de uma amiga, que ela é instrutora de agrofloresta, e eu falei, poxa, seria lindo você vir aqui, me ajudar, me dar uma aula. E eu quero desenvolver projetos a partir da lógica da agrofloresta. Eu quero que esse espaço seja um espaço também que agregue valores para outras pessoas, né? Tanto que a gente já fez café no Mini SAF aberto aqui em casa, enfim, a ideia é que sirva a gente, mas não só a gente individualmente, queria que seja um projeto que tenha a ver com a comunidade local aqui onde eu moro. E aí a gente desenhou essa ideia dela vir, pagar o serviço dela, pagar o transporte dela, a gente fez um mutirão e a gente fez uma rifa. E quando eu convidava as pessoas, eu não falava assim, oi, você pode me dar um dinheiro para eu plantar minhas coisas? Eu trazia para elas esse desejo de ter uma agrofloresta. E muita gente falava, poxa, eu queria muito poder ter, mas, né, eu acho legal, uma coisa que eu quero botar no mundo. Mas eu não posso botar, porque eu moro num apartamento, minha casa não tem terra, não tenho tempo, trabalho demais, sei lá. Então, eu vou comprar sua rifa, vou te dar R$ 30, né? Porque é como se elas estivessem botando no mundo aquele projeto também. Né? É isso que move a pessoa. Claro, foi a nossa comunicação, o jeito que a gente fez, foi a rede, né? Mas é uma forma, né? Essa microexperiência faz entender um pouquinho como os financiamentos coletivos funcionam. Gente, acho que era isso por hoje. Temos alguns minutinhos. A foto, né, Adri? Não tiramos a foto. Vamos tirar a foto? Vamos tirar foto. Vamos lá, gente. Quem puder abrir a câmera. E Rafa nos avisa aí a hora que der o clique. Vamos lá. Espera aí, tem gente abrindo ainda. 3, 2, 1 e... Aê, obrigado. Obrigada, Rafa. Obrigada, Cássio. Legal. Então, gente, eu queria trazer hoje esse papo um pouco sobre formas de pensar recurso, né? Para a gente pensar, começar a entender recurso para além do recurso econômico, né? O que a gente pode movimentar de recursos humanos, trocas, né? Para financiar os nossos projetos e também sair das lógicas únicas, né? Dos editais. Claro que eles são muito importantes, mas para a gente conseguir ampliar e aí despertando a criatividade, as ideias para os nossos projetos. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? O meu projeto, Liz, nesse caso, eu não organizei um projeto, né? Eu não sistematizei um projeto porque eu mandei para minha rede de parceiros, amigos, pessoas que gostam. Então, eu fiz uma rifa mesmo, né? Bem simplificada. Eu queria ver a estrutura na tua casa, você mostrar como você mostrou os outros projetos. Na próxima aula eu mostro fotos do É SAF isso que para eu queria você. ver, porque eu sou muito apaixonada por terra e assim, já iluminou aqui alguma coisa na minha mente, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou até Agora, aproveitar o seu pedido para eu aham. organizar umas fotos, como era antes, como que foi feita as etapas, como que está hoje. Aí eu mostro para vocês na próxima aula, que será dia 22 de novembro. Tá, e já tem quanto tempo mesmo o seu projeto? Vai 10 meses. Ah, ainda tá Já colhemos bastante coisa. mas já tá um bebezinho ainda, né? É, E já colheu bastante coisa, muito bom isso. Obrigada, meu amor. Então tá. obrigada a você. Gente, deu para inspirar algumas ideias aí? Serviu para dar uma fervida na cabeça? Então é isso, gente. Se ninguém Ai, posso tiver. falar de novo? Pode. Aqui, não, porque assim, né, eu tenho estruturado na minha cabeça, né, agora que eu estou aprendendo essa questão de captação, enfim. Aqui na minha região, nós temos muitas indústrias têxteis, né? E Uhum. tudo isso vai para o lixo. Para você ter noção, eu catei do lixo um monte de blusa de uma empresa de energia, né? Que era Ampla, agora mudou de nome. Então, esse uniforme estava pronto, eles jogaram tudo fora. E calhou de eu estar passando, e eu catei aquelas camisas. Eu tô com um monte de saco de camisa aqui em casa. Então, assim, eu vejo assim, né? Então, eu olho para o lixo e eu tenho ideias.
Então, eu quero, de fato, desenvolver projetos ligados ao meio ambiente. E quando você falou do seu projeto, e eu também gosto de planta, eu já estou com, assim, né, umas ideias na minha cabeça. Eu quero ver agora a forma, como você está ensinando, de captar, né, de procurar as pessoas que conversam, né, as empresas que conversam para poder fazer a captação, mas aí eu já aprendi que primeiro eu tenho que sentar e fazer o orçamento, Isso, o orçamento é conversar importante. com as pessoas, chamar as pessoas. Ai, desculpa, esse barulho de moto lá atrás. Não tá dando para ouvir, não, Liz. Então tá. Aí eu tenho que chamar as pessoas, né, que eu quero para junto do projeto, conversar, seria isso, né? Isso, estruturar a Conversar. ideia, fazer orçamento. Dá Aí, uma olhadinha na internet, se você ah, não achar, depois você me fala na próxima aham, aula, um projeto chamado Reciclista. reciclista. É Tá, muito legal. De tá ótimo. mulheres de Campinas. Tá, Pode porque te inspirar. eu tenho que pegar esse passo a passo aí para, de fato, eu começar a tirar meu projeto do papel, gente, que eu não aguento Aí, mais. tem que ir fazendo, Liz, na experiência. Uhum. Esse Cristo vai nascer. E Anota quando aí. você falou essa coisa de emenda parlamentar, agora no final, né? Seria também, dá para captar junto com. Seria isso? Eu Então, não. emenda parlamentar é para projetos estruturados, né? Eu falei dele outro dia e falei hoje também. Acho que talvez na hora que você chegou eu já tinha falado, talvez. Depois Pode dá ter uma sido. olhadinha que eu dei uma explicação mais longa de como funciona. Mas a emenda parlamentar aí não é para projetos, digamos, individuais, né? Ele é para projetos mais Coletivo. ligados à questão coletiva, Isso. estruturas políticas, educacionais, e ele requer uma burocracia de Ah, inscrição bem maior e é feita através de parlamentares, tá? Ou seja, tipo deputados, deputadas, em alguns casos vereadores também. então, se eu tenho acesso a essas pessoas, eu posso criar, então, um projeto no coletivo e Você, conversar. você Ah, pode começar perguntando para essas pessoas como elas viabilizam o recurso delas de emenda parlamentar, né? Nem todas são através de projeto. Aí você vai descobrir quem recebe projeto e você vai estruturar o seu projeto para enviar para elas. isso é ótimo. Gostei disso. Uhum. Muito bom, Lisa. Então tá, meu amor. Beijo, obrigada. Até a terça agora, né? Até terça, dia 22. Semana que vem não temos aula. Ah, Antônio, obrigada pelo é. comentário. É muito bom também ter você nas aulas. Obrigada, Joilson. E a última palavra eu vou passar para o Carlos, que levantou a mão ali antes da gente fechar. Diga, Carlos. Cassiane, assim, eu tenho uma pergunta. Você falou, né, quando você estava falando sobre o condomínio cultural e a Casa do Povo, né, que para trabalhar sobre a cultura científica, será que funcionaria oferecer, não sei se seria uma assessoria, porque é o seguinte, olha, todo ano tem o chamado Pinch of Science. Então, Uhum. todo mês de novembro, foi agora, dia 8, acho que é 8 a 11 de novembro. Então, esse é um projeto que começou fora do Brasil e acabou o Brasil incorporando e com esse mesmo nome, né? E esse Pinch of Science, na verdade, é a ciência no bar, né? Então, Sim, são fui em alguns em locais... Campinas. Hã? Fui em eventos em Campinas do Pinch of Science. Pronto. Então, um bar abre, cede o seu espaço para que um cientista vá e converse com as pessoas enquanto as pessoas estão tomando uma cerveja, tal, uma comida de boteco, tal, e aí tem esse evento para tratar da cultura científica, né? E todo ano tem também a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu já coordenei 2 vezes com o financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia e do CNPq, né? Uhum. Então, eu estou te fazendo aí, na verdade, você vai me dar uma consultoria agora, rapidinha, né? Se, por exemplo, eu poderia oferecer uma prestação de serviço para eles organizarem. Na verdade, Carlos, eu não consigo te dar essa consultoria porque eu não conheço eles a fundo para te dizer o que pode interessar para eles ou não. São projetos que eu, pesquisando modelos de gestão, eu conheci, achei interessante, mas eu não tenho um conhecimento a fundo para te dizer. Então, Mas o que o eu que eu queria te perguntar, recomendo é procurar eles
e propor, Então, o que eu queria dialogar. perguntar é o seguinte: será que eu posso, assim, por exemplo, eu posso, ó, eu vou cobrar de vocês, vou oferecer uma assessoria para que vocês se organizem esse espaço para vocês serem também um espaço de cultura científica, para que vocês recebam aí o Pinch of Science, para que vocês, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, abram esse espaço também para a cultura científica. Carlos, não dá para te responder isso, porque eu acho que pode ser interessante, mas vai depender do que eles estão viabilizando, quanto de dinheiro eles têm, se não tem, como que está a situação econômica deles Tem que ir agora, lá o que bater que na interessa. porta, né? Tem que ir lá bater na porta e fazer uma conversa Não, essa é e uma coisa entender, que tem né? uma luz aqui. Falou. Mas com certeza conversando com eles vai dar para saber o que que é possível ou não com eles. Assim, eu não tenho como arriscar um palpite, assim, porque eu realmente não conheço a realidade econômica atual deles, ainda mais depois da pandemia, né? Você já trouxe formiguinha para minha cabeça, viu? Que bom, isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Gente, muito obrigada pelo encontro de hoje. Gosto muito de falar desse assunto. A gente volta a se encontrar dia 22, certo, Adriana? Dia 22 e 24 são as últimas aulas. E aí a Maravilha. gente vai falar um pouco de gestão, de estrutura de gestão, tá? A gente vai falar um pouco de gestão de equipe, modelos de gestão, planejamento. Então venham que vai ser divertido. Passo a palavra para ti, Adriana. Obrigada. É isso, gente. Só reforçando que semana que vem não tem, mas aí na outra tem, e a gente fecha aqui esse laboratório com a CAS, fechamento de ouro, hein? Então, bom feriado aí para vocês, que vocês possam descansar, ficar com os queridos e queridas, e até daqui uns dias. Obrigada, Cássio, mais uma vez. Obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco. Valeu, gente. Beijo. Carlos, Tchau, lembrei de um evento que tinha que chamava Chopp Consciência. Era muito bom. Boa noite, Ciência ou gente. chopp? Ciência e Tchau. chopp, tudo junto. As duas coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.